Livro 1 das Leis Gerais, capítulo 1 das leis na relação que tem os diversos seres. Então, no livro do Espírito das Leis de Montesquieu, no início ele já diz que para tudo há uma lei, né? Ele diz o seguinte: as leis, no significado mais amplo, são relações necessárias que derivam da natureza das coisas, e neste sentido todos os seres têm as suas leis. A divindade tem as suas leis, o mundo material, a inteligência, as inteligências superiores no caso, os homens e os animais, todos têm as suas leis, né? Ele dá continuidade dizendo que Deus se relaciona com o universo como criador e como conservador, né? Então ele diz que as leis as quais criou o mundo são as mesmas segundo a que eles conservam este mundo, né? Então ele age segundo essas regras porque as conhece. Conhecer porque ele conhece porque as fez, né? E fê-las porque se relaciona com a sua sabedoria e potência. Ele está dizendo que Deus é o criador das leis. Então ele conhece todas as leis porque ele as criou, né? E ele se relaciona com o todo a partir dessas leis que ele criou, né? Ele deixa uma citaçãozinha abaixo de Plutarco, né? Dizendo que a lei é a rainha de todos os mortais e imortais. E continuando o capítulo, então diz o seguinte: seria absurdo dizer que o Criador, sem essas regras que ele mesmo criou, né, poderia pois o mundo não subsistia sem essas regras. Então, essas regras são uma relação estabelecida constantemente. Quer dizer o quê? Que, como eu já disse, o Criador que criou essas leis para o mundo, né, e as próprias leis, no caso, a partir delas que ele se relaciona com o mundo, com o todo, com tudo, certo? E ele diz que essas leis, são estabelecidas, há uma relação constante, uma relação estabelecida constante. Quer dizer o seguinte, que conforme vai se modificando, né, conforme a evolução que vai dando o homem e tal, ele vai estabelecendo uma constância de mudança nessas leis, né? Porque a lei tem que acompanhar, como ele vai dizer mais a seguinte nesse capítulo, as leis têm que acompanhar o povo, as leis têm que ser determinadas de acordo com aquele meio que o homem vive, né? E diversas outras circunstâncias que eu vou citar futuramente, né? Ele diz o seguinte: cada diversidade é uniforme, né? Mas interessante, diversidade já dá o sentido de muitos, vários, né? Então ele diz que uma diversidade da qual contém inúmeras pessoas é uniforme, né? Cada mudança é constância, como eu já disse, né? Então, cada diversidade, ou seja, é como se ele falasse, cada sociedade é uniforme. Quer dizer o quê? Cada sociedade tem as suas leis, uniforme, né? Cada sociedade, da qual tem vários particulares, como eles chamam, né? Vários indivíduos, é uniforme porque ali tem as suas leis, né? Então, cada sociedade vai ter as suas leis, porque as sociedades, por diversidade, são distintas umas das outras, né? Então, continuando, os seres particulares, como ele gosta de chamar o homem, né? Os seres particulares inteligentes podem ter leis que eles mesmos fizeram, mas tem leis que não fizeram, né? Então é como se fosse o Criador que fez as suas leis de criação, né? Mas tem umas leis, o Criador criou o mundo, né? Então,
necessariamente precisa ser denominado como o Deus, né? O Criador de tudo, né? Mas vamos lá. O indivíduo criou uma coisa, certo? A partir das leis que esse indivíduo se tem. Só que essa coisa tem algumas características das leis que esse criador não determinou para essa coisa, né? Como você consegue uma coisa de modo meio vulgar, popular de ter, você planejar uma coisa e não acontecer conforme planejado, né? Quer dizer o seguinte, que você vai criar um objeto, você vai construir uma casa, né? Mas há leis que pode ir contra isso. Por exemplo, vai levantar uma casa, então você vai fazer um planejamento, né? Vai fazer orçamento e tudo mais, então você vai ter um valor específico para a construção de cada cômodo e um valor específico geral que vai determinar o valor geral dessa casa, né? O preço final, beleza? Então, só que no percurso, né? Pode ser que o preço de alguma coisa aumente, né? De algum produto aumente, e você vai ter que reavaliar o seu orçamento, entendeu? Essa reavaliação do orçamento para poder atingir o objetivo final é uma lei externa, não é uma lei que o Criador determinou. A lei que o Criador determinou, aquela primeira lei que ele colocou orçamento e tal, né? Só que há umas leis externas que determinam a mudança constante dessa lei, desse Criador, entende? Então, continuando. Antes de haver leis feitas, havia relações possíveis de justiça. Quer dizer o quê? Antes de haver leis feitas, relações possíveis. Dá para perceber que essa palavra possível, ela deixa uma possibilidade em aberto. Quer dizer que nem justiça havia e também não deixaria de haver, né? Ele deixa 50% sim, não, né? Havia apenas relações possíveis de justiça. Por quê? Aqui pode-se ter... É claro que Montesquieu ele se baseia muito no contrato, né? Então, antes de você firmar uma relação com o outro, né? Então não havia lei alguma que os ligasse, né? Você vai adquirir um produto, né? Você vai adquirir um produto, então você firma um contrato com o vendedor, você é o comprador. Então, antes disso, vocês não tinham relação alguma, né? Então, você, particular, que busca a justiça, antes da justiça, o que é que há? Relações possíveis, né? Essas relações possíveis porque esse contrato, no caso, a partir da linguagem que você vai manifestar suas opiniões acerca do que são as coisas, aí é que vai a justiça considerável, né? Como Aristóteles dizia, uma coisa só é considerável quando você a pratica, não é só dizendo, né? Não só dizer, não só dizer que você é ético, não considera que você é ético, né? Então, continuando, se um ser inteligente tivesse criado um ser inteligente, esse criado deveria permanecer na dependência em que estava desde a origem. Que um ser inteligente que fez mal a um ser inteligente merece receber o mesmo mal. É a submissão, né? Se você é um criador se você é inteligente e se cria um outro ser inteligente, então você é o majoritário, né? Minoritário, ou seja, você é o soberano, né? Que pode ser relacionado já com a política já direto, né? Então, continuando, o mundo inteligente está longe de ser tão bem governado quanto o mundo físico, né? Aqui ele faz uma distinção dizendo que há dois mundos. A gente pode dizer que é um mundo espiritual, esse mundo físico, esse mundo material, corporal que a gente vê. O mundo inteligente, que é esse mundo espiritual, está longe de ser
tão bem governado quanto o mundo físico. Quer dizer que nenhum nem outro é tão bem governado como deveria ser, né? Porque a gente não consegue governar de forma em plena inteireza esse mundo inteligente, ou seja, o nosso espírito, a nossa alma, a razão. Se a gente conseguir governar bem a nossa razão, que é esse mundo inteligente que ele fala, aí sim deixa a possibilidade mais dá mais garantia a essa possibilidade de que a gente pode governar o mundo físico, esse mundo exterior, né? Então, continuando, os seres particulares inteligentes são limitados por sua natureza e, por conseguinte, estão sujeitos ao erro. Por outro lado, é de sua natureza agirem por si mesmos, não obedecem, pois, com constância às suas leis primitivas, nem sempre obedecem mesmo aquelas que ele mesmo se impõe, né? Os seres particulares inteligentes são limitados por sua natureza. É o homem que é limitado por sua natureza, né? Essas leis primitivas que ele diz são as leis naturais do homem, não é aquelas leis sociais criadas já dentro da sociedade, depois que o homem nasce e entra para a sociedade, né? Começa a conviver na sociedade, né? Essas leis primitivas estão relacionadas ao instinto animal, né? Que está impregnado no humano, né? Então ele diz que por conta dessas leis primitivas, o homem nem obedece às vezes às próprias leis que ele cria para si mesmo, né? Então, continuando. Pela atração do prazer, conservam o seu ser particular, e pela mesma atração conservam a sua espécie, né? Isso aqui está ligado muito ao instinto humano mesmo, instinto humano, ou melhor, o instinto animal mesmo, porque esse prazer, o desejo, a libido, como Freud falava, né, é uma coisa da necessidade, é uma coisa necessária, né? Como você vê dois leões, o leão e a leoa, ter essa atração, e por essa atração eles se conservarem, né? O humano não se distingue muito, né? Tem leis naturais porque estão unidos pelo sentimento, não leis positivas, porque não estão unidas pelo conhecimento. Ele está dizendo que nós humanos, temos essas unidas pelo sentimento e não pelo conhecimento, entende? Aqui é aquela questão, quando você começa a governar o mundo inteligente, como ele diz, aí sim a gente começa a empregar essas leis positivas, que ele vai falar mais na frente o que é as leis positivas, né? Aí, com essas leis positivas, a gente se une pelo conhecimento, entende? Então, esses indivíduos não obedecem, porém, invariavelmente, às suas leis naturais, né? Então, ele diz o seguinte: as plantas em que não se observa nem conhecimento, nem sentimento, obedecem-nos melhor, entende? As plantas que não têm conhecimento nem sentimento, elas obedecem às leis naturais melhor. Ele continua, ele vai fazer a distinção das plantas, dos animais e do homem, né? Então, os animais não dispõem das supremas vantagens de que nós humanos dispomos, e tem outras que não temos. Não tem as nossas esperanças, mas tem os nossos temores. Os animais padecem como nós a morte, mas sem conhecê-lo. A maioria deles conserva-se até melhor do que nós e não faz o uso tão ruim de suas paixões. Entende? Essa parte aqui me chamou a atenção, achei muito interessante, porque os animais, eles fazem o uso melhor das paixões porque ele não pensa, entende? Não tem essa disposição que a gente tem de pensar a vida, né? Esse sentimento, conhecimento, né? Então, por isso que ele faz um uso melhor de suas paixões. E nós que
como é curioso. Nós temos essa dotação, né, de buscar o conhecimento, né, das paixões e razão. A gente busca conhecimento, mas mesmo assim, buscando conhecimento, a gente não tem a inteireza plena de que iremos deliberar, né, como desejamos as nossas paixões, né, para nós mesmos. Aí ele continua: o homem, como ser físico, é assim como os outros corpos, né, governados por leis invariáveis, né. Como ser inteligente, ele viola sem cessar as leis estabelecidas por Deus e modifica as que ele mesmo estabeleceu. Entende? Então ele faz a distinção novamente aqui do mundo inteligente para o mundo físico, né? O homem, como ser físico, é assim como os outros corpos. Ele está dizendo que o corpo, né, o corpo é governado por leis invariáveis. Agora, o homem, como ser inteligente, pelo conhecimento, ele viola sem cessar as leis estabelecidas por Deus e modifica as que ele estabeleceu. Por quê? Porque o homem tem sempre essa dúvida de buscar o que é o ser, né? O que é essa busca de conhece-te a ti mesmo, né? Então ele viola sem cessar as leis estabelecidas por Deus e modifica as que ele mesmo estabeleceu, né? Então o homem deve orientar-se e, no entanto, é um ser limitado, né? Está sujeito à ignorância e ao erro, como todas as inteligências finitas. Os poucos conhecimentos que tem, ele ainda os perde. É interessante, né? Vou repetir: o homem deve orientar-se e, no entanto, é um ser limitado, né? Ele está sujeito à ignorância e ao erro, como todas as inteligências finitas. Ele está dizendo que há uma finitude, o que? Uma inteligência limitada, né, acerca das coisas, né? Então, o homem, como criatura sensível, vê-se sujeito a mil paixões. Isso é bem nítido, né? Tal ser poderia a todo momento se esquecer das leis da religião. Tal ser poderia a todo momento se esquecer de si mesmo. Como é interessante aqui, né? Ele começa a questionar as coisas, né? Aí ele está sujeito à ignorância, ao erro, e a partir disso, né, ele se torna um ser limitado, né? Ele se considera como um ser limitado por conta disso, e assim ele fica sujeito às paixões porque não sabe deliberar o seu lado inteligente, né? Seu mundo inteligente, né? E assim acaba esquecendo de si mesmo, de buscar a si mesmo, né? Aí ele continua aqui para finalizar esse capítulo: os filósofos advertiram esse homem pelas leis da moral, né? Então o homem se esquece da religião e acaba se esquecendo de si mesmo, e aí surgem os filósofos, né, para lembrar, a partir da moral, quem é o homem, né? Então, continuando: o homem, feito para viver em sociedade, poderia esquecer os outros, né? Então os filósofos, a partir da moral, lembra a eles que os homens são feitos para viver em sociedade, né? E feito para viver em sociedade e poderia esquecer dos outros, sabe? Os legisladores chamam-no de volta ao dever pelas leis políticas e civis, entende? Então aqui surgem os legisladores, né? Vão criar as leis civis e políticas, né, para poder trazer o homem da sua natureza animal para dentro da sociedade e conservá-lo ali, né? Então aqui a gente vai encerrar esse primeiro capítulo de Montesquieu. Logo mais a gente vai dar continuidade, né?